Falácia, escreve o UOL. Brasileiro paga muito imposto? Pesquisadores dizem que não. Quem são esses pesquisadores? Mas o Brasil, que tem impostos escandinavos para serviços africanos, descobrimos agora que o brasileiro que trabalha até maio só para pagar impostos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Então, o Trump não está jogando o jogo estritamente econômico mercantilista. E muita gente está pecando na análise por não se dar conta disso. Agora, que o Brasil ficou barato com 10%, ficou. No índice de liberdade econômica do Heritage Foundation, o Brasil está em lugar 70.117. Ou seja, nós somos um país basicamente sem liberdade, inclusive comercial. Nós já temos tarifas muito maiores do que o próprio Estados Unidos. Então, quando o Lula fala em reciprocidade, ele está sendo hipócrita, oportunista. Mas qual a novidade? O Estadão vê aí uma chance do Brasil nessa guerra. Guerras nunca são boas. Se forem justas, podem ser um mal necessário. Para o Estadão tucano, a guerra comercial do Trump é um mal desnecessário, uma fantasia mercantilista. Essa, repito, é uma análise pobre, superficial, provavelmente turvada pelas emoções anti-Trump dessa turma tucana, que não está querendo enxergar além. Está muito cedo para dizer isso. Até aqui o Trump está conseguindo conquistas importantes em 2 meses. Repito, a imigração ilegal basicamente cessou. Alguns países já cederam, já piscaram diante da ameaça do Trump. Então, está muito cedo para essa turma dizer que lambeu tudo. Bom, os mercados estão tensos, o S&P desabou, isso faz parte. O Trump não está preocupado com isso. Ou com amanhã o produto made in China ficar um pouco mais caro na Walmart. Ele está jogando um jogo muito mais estratégico de médio e longo prazo. E repito, quem quer que cante a derrota americana nessa guerra, eu acho que vai pecar por excesso de pressa, de ejaculação precoce, digamos assim. Haddad diz que causaria certa estranheza se o Brasil sofresse retaliação com as tarifas de Trump. Não, o Brasil teve molezinha nesses 10% ao lado de Singapura. Foi por conta do déficit comercial que temos com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não estão retaliando, o Brasil não estaria retaliando os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem o direito de retaliar o Brasil, que já taxa muito mais produtos americanos. By the way, quanto custa mesmo um iPhone aí no Brasil, turma? Que aqui custa $1.000. 5.000 e poucos reais. É isso no Brasil? A diferença é que a Apple fica mais gananciosa quando vende no Brasil, será? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Vamos falar um pouquinho então do Brasil. E aí é só desgraça. Não poderia ser diferente. Os tucanos que fizeram o L imaginavam algo diferente mesmo? Bom, enquanto o Brasil afunda, o Titanic vai a pique, o governo não para de gastar
em todos os sentidos, inclusive com a dona Janja. O Josias, como relógio quebrado, acerta a hora 2 vezes por dia. E essa aqui foi uma dessas horas acertadas. Janja pode fazer o que quiser, desde que pague suas contas. Bom, claro que nós, como cidadãos, e ela sendo figura pública, temos todo o direito também de questionar as escolhas dela, ainda que fossem com o seu próprio dinheiro. O que não dá para fazer o que faz o Márcio o Rubens Paiva, que diz que toda crítica à Janja é fruto de misoginia e machismo, mas era o primeiro a criticar e cobrar da Michelle Bolsonaro um monte de coisa. Aí não. Agora, essa postura libertária de cada um faz o que quer desde que pague, ela é uma visão de mundo. Eu acho equivocada porque o entorno importa. Eu vou dar um exemplo, que não tem nada a ver com a Janja. Eu deixo claro. Todo pai tem o direito de preferir que sua filha vire uma médica e não uma prostituta. Eu sei que algumas feministas vão reclamar porque a mulher pode fazer o que quiser, menos ser dona de casa. Mas as escolhas morais podem e devem ser julgadas pela sociedade, porque nós vivemos em um ambiente social. Então, é óbvio que a gente prefere uma médica a uma Kenga. Agora, se a Kenga faz isso com a escolha dela, ela é maior de idade, e ela paga as contas dela, realmente a gente não deveria ter como proibi-la de levar tal vida. Agora, parando de falar em Kenga e médica e voltando a Janja, o Lula foi atacar as donas de casa. Diz que a Janja, pelo visto, é importante demais para se contentar em ser uma dona de casa. O que ela fazia antes de ser a primeira-dama não está muito claro. Acho que ela... eu não sei se visitadora de presidiário era uma função, era um trabalho, não sei. Mas, enfim, ninguém sabe ao certo. Agora, uma vez mais, é uma afronta às mulheres que escolhem a maternidade e cuidar do lar, o que não há nenhum demérito. Pelo contrário, talvez seja a missão mais nobre que existe no mundo, cuidar dos filhos, da casa, mas eu respeito quem opta por algo diferente. O mundo hoje em dia moderno é difícil, até isso estou lendo um livro do Chesterton, na época dele era um pouco mais comum, hoje é mais difícil. Eu mesmo criei minha filha para ela estudar, trabalhar, ser independente e tudo mais, está tudo certo. E eu vejo muita distinção se ela optar por ser médica, já não aconteceu, por trabalhar no mercado financeiro, que é interessante e desafiador, ou se ela escolhesse ser Kenga. Eu não ia ficar feliz ou indiferente. Mas o Lula ofende as mulheres e as feministas não se manifestaram, porque o feminismo não tem nada a ver com mulher e liberdade de escolha da mulher. Tem a ver com esquerdismo. Aliás, as feministas às vezes têm um impasse, né? Porque elas não querem que critique a escolha das Kengas, ao mesmo tempo elas condenam a objetificação da mulher. Eu desconheço objetificação maior do que você botar uma mini saia, rodar a bolsa e cobrar pelo seu corpo e pelo prazer que ele proporciona. Isso é muito análogo a um açougue vendendo uma peça de picanha. Queiram ou não, as feministas da ala das Kengas, digamos assim, porque tem uma disputa dentro dos grupos feministas nesse sentido. Bom, chega de Janja, porque as piadas vão piorando. Falácia, escreve o UOL. Brasileiro paga muito imposto? Pesquisadores dizem que não. Quem são esses pesquisadores? Do que vivem? Onde dormem? O que comem? Ninguém sabe. Mas o Brasil, que tem impostos escandinavos para serviços africanos, descobrimos agora que o brasileiro que trabalha até maio só para pagar impostos, ele não paga muito imposto. E olha que é a fundo perdido, porque ele paga supostamente por segurança, mas ele precisa ter segurança particular no condomínio.
ele paga por saúde, mas ele precisa ter um seguro de saúde ou ir no hospital privado, como fazem todos os petistas quando ficam doentes. Vão no Einstein ou no Sírio-Libanês, os petistas da cúpula, que fique claro, não os que são enganados por esses. Eles pagam tudo dobrado, os pagadores de impostos brasileiros. Então, veja o nível de desaforo que o sujeito é obrigado a submeter. Ele rala até maio para pagar imposto, para corrupto, a fundo perdido, paga tudo dobrado depois, e ainda tem que abrir o UOL e ler que não, ele não paga muito imposto, isso é mito bolsonarista. Durma com um barulho desses. E aí depois reclama que a popularidade está ladeira abaixo, né? Em busca de popularidade, Lula quer mostrar o que o governo tem feito. Ótima decisão. Não é culpa do Sidônio. Deixa o Sidônio mostrar o que o governo tem feito. É exatamente essa estratégia, Lula. A oposição agradece. Porque, obviamente, como eu já cansei de dizer, muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.